2010, o ano que Mega Man 10 lançou, e por muito tempo foi o último jogo mainline da franquia. Mas por que isso? A resposta é bem simples. Dinheiro! Como assim? Bem, tudo isso vai desde os anos 2000, onde a franquia Mega Man estava tendo uma quantidade absurda de jogos sendo lançados, tendo quase 8 jogos sendo lançados todo ano. E como Mega Man sempre foi uma franquia de nicho que nunca teve vendas multimilionárias, isso prejudicou muito as vendas dos jogos, com o público estando extremamente saturado. Pra você ter noção, teve jogos como ZX Advent que vendeu menos de 100 mil cópias, e considerando que é um jogo de DS, que é o segundo console mais vendido da história, que já chegou a ultrapassar o PS2 por algum tempo, é muito pouco. Teve até o Operate Shooting Star, que flopou tão hard no Japão que teve sua versão internacional cancelada. E bem, Mega Man 10 acabou sendo a cartada final, já que depois disso, Keiji Inafune, que era quem mandava na franquia na época, saiu da Capcom, o que indiretamente levou ao cancelamento de quase todos os jogos da franquia que estavam em desenvolvimento na época. E bem, com Mega Man flopando, não havia mais motivo para a Capcom investir dinheiro na franquia, pois fazer jogos novos de Mega Man estava dando mais prejuízo do que lucro na época. Mas Mega Man não ficou totalmente no hiato. Ainda tinha certas novidades, mas não eram tão grandes. Um exemplo é o Street Fighter Cross Mega Man, que era um spin-off gratuito da série clássica, onde os chefes são personagens da série Street Fighter. Originalmente esse jogo era um fangame que a Capcom acabou comprando os direitos para lançar como um jogo de comemoração dos 25 anos das duas franquias. E também teve o horrendo Mega Man Crossover, que como o nome diz, é um crossover entre todas as sagas de Mega Man, tendo personagens, chefes e fases da franquia toda. Só que era um jogo mobile free-to-play extremamente mal feito, dá pra perceber só pela gameplay, sendo o maior potencial perdido da franquia. Atualmente, o jogo é Lost Media, com os servidores sendo desligados em 2014, e até hoje nenhum fã restaurou esses servidores. Mas não teve só coisa ruim. De 2011 até 2017, a série Mega Man apareceu em vários crossovers, como Marvel's Capcom 3 Infinite, Street Fighter Cross Tekken, Project Cross Zone 1 e 2, e claro, Super Smash Bros. Também teve as HQs da Archie Comics, que foram escritas pelo Ian Flynn, o mesmo cara que atualmente escreve para a série Sonic. Então a franquia pode não ter tido jogos novos nesse período, mas ela não deixou de ter conteúdo novo de alguma forma. Mas em 2015, tudo mudou, pois foi quando o Mega Man Legacy Collection foi lançado, uma coletânea contendo Mega Man 1 ao 6, e em 2017 teve a Legacy Collection 2, com o 8 ao 10. Ah, mas qual a importância disso? É só uma coletânea. Bem, a Legacy Collection foi o primeiro Mega Man a vender 1 milhão de unidades em 12 fucking anos. E sabe o que isso levou? Creio que você já sabe a resposta. Em dezembro de 2017, Mega Man 11 foi anunciado. E dessa vez, eu não estou sozinho. Por favor, convidado, se apresente. E então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Saturnauta. Me chamo Bru e também possuo um canal voltado para Mega Man atualmente. Pois é, estamos aqui com o Mano Bru, do canal Bru, e também é um grande fã de Mega Man, e ele vai estar aqui comigo para finalizar essa retrospectiva. Então vamos começar com a história de desenvolvimento. Tudo começou em 2016, quando o diretor Koji Oda sugeriu ao produtor Kazuhiro Tsuchiya, responsável por jogos como Asura's Wrath e Haunting Ground, a ideia de fazer um novo jogo de Mega Man, principalmente após o sucesso da Legacy Collection, sendo o principal motivo desse novo jogo existir. Além de que, de acordo com Oda e Tsuchiya, a falta de Mega Man era sentida pelos próprios funcionários da Capcom. Mas como quase ninguém tinha coragem de suceder o trabalho do Keiji Inafune devido ao legado enorme que ele deixou, muitos não conseguiam assumir um papel tão grande dentro da empresa. Mas com Oda se tornando diretor, ele acabou por trazer a franquia de volta, além de que o próprio já tinha experiência com jogos de plataforma, sendo um dos responsáveis pelo Strider de 2014. Originalmente, o Tsuchiya queria fazer algo totalmente diferente para a franquia, mas depois decidiu que seria melhor jogar safe e voltar com um novo jogo da série clássica, com Mega Man 11 iniciando o desenvolvimento, com o jogo sendo desenvolvido na MT Framework, que na época era a engine principal da Capcom, sendo usado em jogos como Resident Evil 5 e 6, Devil May Cry 4, Lost Planet 1 e 2,
Ace Attorney 5 e 6, Marvel vs Capcom 3, todos os Monster Hunter Mainline de 3DS, além de, claro, Monster Hunter World. Tsuchiya também uniu desenvolvedores veteranos e novatos na franquia, com os veteranos tendo trabalhado nas sagas Battle Network, Star Force e Legends. Com isso, antes de iniciar o desenvolvimento, Tsuchiya fez a sua equipe jogar todos os jogos mainline da saga clássica e da saga X. Ou seja, sim, ele fez os devs de Mega Man 11 jogarem o Mega Man X7. Coitado deles. Algo que fizeram também foi fazer redesigns para todos os personagens do jogo, com o intuito de modernizá-los. Você consegue ver isso no próprio Mega Man, onde sua armadura está com bem mais detalhes, sendo inclusive inspirado no seu design de Super Smash Bros, só que com proporções alteradas. Inclusive, era para os redesigns serem bem mais drásticos do que vimos. Pra vocês terem uma noção, eles já consideraram tornar o Mega Man em alguém mais másculo e musculoso, mas decidiram jogar safe, pois viram que seria melhor continuar com o que funcionava. E olha, ainda bem que isso não foi pra frente. A primeira vez que Mega Man 11 foi sequer mencionado pela Capcom foi na Legacy Collection 2, onde uma arte conceitual do jogo estava na galeria de arte, sendo uma forma de teaser do que estava por vir. A segunda foi na Tokyo Game Show de 2017, onde o design da Roll foi revelado, só que disfarçado de Nendoroid, que é tipo um Funko só que bom. E em dezembro do mesmo ano foi quando tudo mudou, onde no aniversário de 30 anos da franquia, eles não só anunciaram a Legacy Collection da saga X, mas finalmente anunciaram Mega Man 11 para o público, sendo lançado no ano seguinte para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Cara, falar pra vocês, a segunda metade de 2017 foi bem complicada pra mim, pois eu estava na fase mais difícil da minha vida. E o anúncio de Mega Man 11 foi algo que basicamente serviu como uma luz no fim do túnel pra mim, o que fez com que os anos seguintes fossem de decentes até ótimos, porque o hype de Mega Man na época realmente ajudou na melhora da minha autoestima. Bem, eu só fui me reaproximar de vez com a franquia mais ou menos no ano de 2019. Então, praticamente não fiquei no hype com Mega Man 11 na época que ele foi anunciado. Mas, quando tinha dado alguma olhada sobre um tal evento de Mega Man, o mesmo pelo qual ele foi anunciado, lembro de ver a reação do youtuber Fiaspo em um vídeo. E eu acabei gritando de alegria e posso dizer que, aos pouquinhos, fui lembrando como era pegar a Anniversary Collection do Play 2 para jogar até mesmo jogos de arcade. 2017 foi um ano muito ruim pra mim também, e sempre pensava besteira, se é que me entendem. Mas com o passar dos anos eu fui me reaproximando com as coisas que sempre gostei de consumir. E hoje sou um fã roxo desse robô azul mais uma vez. Mas bem, sabemos que o jogo hypou a fanbase toda, com os próprios devs não só confirmando que era o retorno definitivo da franquia, mas que no futuro iam reviver outras sagas, como Battle Network e Legends. Mas enquanto o Mega Man 11, será que ele é bom? É o que vamos ver hoje. Então bora! A história começa com um flashback da juventude de Dr. Light e Dr. Wily, de quando eles ainda estavam na universidade, finalmente mostrando a origem da rivalidade dos dois cientistas. Light queria investir num projeto de robôs com livre arbítrio, enquanto Wily queria investir no seu projeto do Double Gear System, um dispositivo que dá um overclock na máquina e aumenta sua velocidade e força. Porém, Light tenta parar o projeto de Wily, pois o dispositivo pode superaquecer um robô caso seja usado em excesso, diminuindo sua performance no processo. Com isso, o projeto de Dr. Light é aprovado, com Wily guardando o rancor durante todo esse tempo, e assim desfazendo a amizade dos dois. Inclusive, esse projeto do Dr. Light eventualmente levaria à criação do seu robô mais poderoso, o Mega Man X, sendo uma espécie de foreshadow para os eventos da saga X. Wily então acorda sonhando com esse momento que moldou quem ele é hoje em dia, e acaba tendo a ideia de voltar com o projeto da Double Gear, e provar que é superior ao Dr. Light. E é exatamente isso que ele faz, com ele invadindo o laboratório do Light e usando o Double Gear para atingir uma velocidade absurda e roubar todos os 8 robôs que estavam passando por manutenção. Porém, assim que o Mega Man tenta partir para salvar seus amigos, Light o interrompe dizendo que dessa vez ele não conseguiria parar o Wily da forma que ele está agora,
com o Light não tendo outra escolha a não ser instalar o protótipo do Double Gear que o Wily tinha desenvolvido na faculdade, e no qual estava com o Light após desentendimento dos dois autores do passado. Após ter o dispositivo instalado, Mega Man parte para mais uma aventura, indo parar o Wily após tanto tempo de folga. Bem, quanto a gameplay, tá tão boa quanto os jogos anteriores. Só que melhor ainda, sabe por quê? Mega Man agora tem o deslize e o tiro carregado de volta. Sim, finalmente depois do Mega Man ter sido nerfado por 2 jogos seguidos, finalmente ele tem seu moveset completo de novo. Pra você ter noção, antes do 11, o último jogo de Mega Man tinha moveset completo era o Mega Man Base, que tinha lançado em 98, 20 anos antes desse jogo. Outra novidade é que Rush agora é seu próprio botão ao contrário de uma arma secundária, com um triângulo ativando o Rush Coil e o bolinha ativando o Rush Jet, sendo bem mais conveniente na hora de atravessar as fases. A novidade na gameplay é, obviamente, o Double Gear System, com o Mega Man tendo duas habilidades. A Power Gear, que aumenta a potência do Buster do Mega Man, com os tiros sendo bem mais poderosos, principalmente o tiro carregado. E por último, e também o que você mais vai usar, é o Speed Gear, que deixa tudo em sua volta mais lento, facilitando na hora de passar por obstáculos mais complicados. Também tem uma terceira habilidade que une as duas engrenagens, a Double Gear Technique, que só pode ser ativada quando o Mega Man tá na beira da morte, com ele podendo soltar um tiro devastador. Só que tem um porém. O Double Gear System tem um medidor que enche quanto mais você usa ele. E quando ele fica cheio, Mega Man superaquece com ele não podendo mais usar essa habilidade por alguns segundos. E ainda te impedindo de dar tiros carregados, com você sendo punido por abusar das suas vantagens. Mas caso você não curta esses poderes novos do Mega Man, não se preocupe, o level design foi pensado para que ele possa ser zerado sem precisar usar a Double Gear, sendo algo completamente opcional. É claro, o jogo fica mais difícil assim, mas é um desafio a mais caso você queira. A loja do alto também está de volta, tendo alguns dos melhores upgrades da saga clássica, desde o Auto Charge, que carrega seu tiro automaticamente sem precisar segurar o botão, e até mesmo um upgrade para o Double Gear System, que aumenta a performance do dispositivo, com o medidor demorando mais para encher, além de ter outro upgrade muito bom que aumenta sua velocidade ainda mais na Speed Gear. Existe também um upgrade que faz você andar normal no gelo, que é essencial na fase do Tundraman. Também tem um porém, pois você não tem todos os upgrades logo de primeira. Já aqui você tem que cumprir certas condições para desbloquear cada upgrade secreto. E tem alguns que só são desbloqueados após zerar o jogo com uma munição infinita e também o Double Gear infinito, com você basicamente ativando o modo Deus do jogo. Bem, e como estão as 8 fases principais? Iremos ver isso agora, começando pelo Blockman, que inclusive é o chefe que a própria Capcom recomenda que você escolha primeiro, com a fase dele estando até mesmo na demo do jogo. A fase dele é bem beginner friendly, tendo vários obstáculos que mostram o quão útil a Speed Gear pode ser, como nessa parte da esteira rolante, onde você pode meter e dar um slide para pular toda a parte que você tem que fazer caso jogasse normalmente. Outro exemplo disso é nessa parte onde os blocos caem, onde você pode usar a mesma habilidade para usar esses blocos como plataforma e ainda usando na hora de matar os Mets, deixando-os menos irritantes com seu escudo. Isso inclusive vale até pro mini boss dessa fase, já que não só deixa ele mais fácil de desviar, e ainda deixando ele mais vulnerável para tomar mais dano, como você podendo matar ele mais rápido com a Buster. Ou seja, o jogo encoraja você a usar Speed Gear, ele quer que você use as ferramentas que o jogo te propõe. E lembrando, é um negócio opcional, é totalmente possível zerar o jogo sem a Speed Gear, mas em contraparte o jogo fica bem mais difícil. Mas conhecendo os fãs de Mega Man, dificuldade é algo que já estão acostumados. E vale lembrar que o jogo ainda é desafiador mesmo com a Speed Gear, já que ele ainda requer bons reflexos para ser usado corretamente. Então não pense que o jogo esteja te dando modo easy de bandeja ou algo do tipo, mesmo que tenha uma seleção de dificuldades no início. Mas vamos ficar no normal, já que é a dificuldade na qual o jogo foi projetado. E agora vamos para o chefe. Ele começa sendo bem simples, tendo padrões de um chefe comum da franquia. Mas quando o HP dele chega na metade, é quando começa a surpresinha. Pois é, Blockman usa a Power Gear para se transformar num colosso, não só aumentando sua força, mas também regenerando todo o seu HP.
Pois é, e também os padrões de ataque dele ficam bem mais difíceis de ler. E é aí que a Double Gear brilha, te ajudando horrores nessa parte. Quando você derrota esse colosso, ele volta à forma normal, todo superaquecido, lançando um ataque de desespero que não só é fácil de desviar, mas com seu tiro carregado podendo destruir os projéteis dele, dando dano fácil nele, sendo um dos chefes mais únicos de toda a saga clássica. Próximo chefe, Acid Man. Essa é a fase aquática do jogo, e sendo uma das mais únicas, tendo por exemplo essas partes onde você precisa impedir que os inimigos atirem ácido nessa água, com ela mudando de cor cada vez que o tiro acerta. E quando ela fica verde, ela começa a dar dano no Mega Man quando ele toca nela. Também tem vários desafios de plataforma bem frenéticos, onde você usa o Speed Gear para sua vantagem, principalmente nessa parte com espinhos. Inclusive, um toque bacana é que você consegue ver o Acid Man nadando no fundo da fase. Pois é, e falando nisso, vamos para o chefe. Ele cria um escudo e atira 3 projéteis para sua direção, e após o HP dele chegar na metade, ele usa Speed Gear para nadar bem rápido na água e te dar uma emboscada. Mas como sempre, a sua Speed Gear ajuda muito nesse tipo de situação, com inclusive a sua fraqueza sendo feita com esse padrão em mente, ou seja, junta isso com a Speed Gear e você tem um combo para destruí-lo. Próximo chefe, Impact Man. Essa é uma das fases onde você mais vai usar o Speed Gear, já que durante todo o percurso da fase, o Impact Man aparece para te atacar. E ele é super rápido, com você tendo que ter bons reflexos caso não queira usar Speed Gear. De level design em si, a fase é focada nessas plataformas que movem, com você tendo que desviar dos ataques inimigos indo do Impact Man. Então a Speed Gear acaba sendo bem útil para isso também. O chefe começa dando dash em você e também mudando de forma para colocar obstáculos na arena. E quando o HP chega na metade, ele ativa Power Gear se transformando numa furadeira gigante. Mas ele é bem simples de desviar mesmo sem a Speed Gear. Próximo chefe, Bounce Man. Essa fase é tipo do Springman em Mega Man 7. Basicamente, você tem que quicar nas bolas para conseguir impulso e progredir na fase, sendo a gimmick única dela. Quicar nas bolas. Puta que pariu, Romy. Por incrível que pareça, isso foi acidental. Enfim, o chefe é o mais único dos 8 principais, pois ele é o único que sofre da síndrome de Spark Mandrill, ou seja, o padrão dele é afetado após atingir a sua fraqueza, mas ao contrário dos chefes da série X, Bounce Man não é paralisado, mas sim fica quicando pela arena. Após derrotar metade dos Robot Masters, Mega Man retorna ao laboratório do Dr. Light, onde os dois acabam conversando sobre a origem da Double Gear, sendo uma recapitulação do prólogo. Dr. Light também acaba contando sobre a visão ambiciosa de Dr. Wily, de aumentar as forças de um robô com o propósito de torná-lo num herói, e mostra que Mega Man pode ser a junção da visão dos dois cientistas. Light também demonstra arrependimento por ter parado o sonho de Wily, já que de acordo com o próprio, Wily começou a ter visões bem mais extremistas desde aquele dia, chegando no estado que está atualmente. Ou seja, parabéns Dr. Light, você basicamente ferrou com o mundo, já que praticamente todas as tragédias que ocorrem na saga X em diante são indiretamente causadas pelo Dr. Wily, já que no futuro próximo ele acaba criando o Zero e o Sigma Vírus. Próximo chefe, Fuse Man. A gimmick dessa fase é esses lasers que você não pode destruir, tendo que ser paciente para passar dele, com a Speed Gear ajudando no timing. O chefe teleporta pela arena e atira projéteis em você, com você também tendo que desviar desses outros projéteis passando pelo fio elétrico. Fuse Man também usa a Speed Gear para tentar te atacar em alta velocidade, sendo o chefe mais complicado de se desviar. Próximo chefe, Thundra Man. Essa é a fase de gelo do jogo, tendo esses flocos de neve que te dão dano a encostar, além dessa tempestade de neve que te empurra para a direção do vento. Mas a Speed Gear consegue anular o impulso do vento, então acaba sendo um desafio interessante, pois a Speed Gear consegue dificultar algumas seções de plataforma nessa fase, sendo uma das poucas vezes que usá-la pode trazer desvantagem. O chefe patina e pula em volta da arena, com você precisando prestar atenção no pulo dele para poder desviar. E ele também usa a Speed Gear, onde ele fica com o mesmo padrão, só que bem mais rápido, sendo o efeito mais sem graça dos chefes na minha opinião.
E uma curiosidade bacana é que Tundraman, ou Tundraman como eu já estava falando antes, né? É uma criação de Dr. Cossack, o cientista russo que apareceu no Mega Man 4. Mesmo ele não tendo aparecido em carne e osso desde então, é bacana que ele ainda esteja presente de alguma forma. Próximo chefe, Torchman. Essa é a fase de fogo do jogo, se passando num acampamento à noite. Uma das gimmicks dessa fase é a iluminação, com uma parte da fase sendo escura, com você tendo que manter essa coruja viva para conseguir enxergar algo. E se você matar ela, boa sorte em tentar enxergar. Outra gimmick dessa fase é quando a floresta fica em chamas, com esse fogo imenso te perseguindo, com a Speed Gear novamente sendo muito útil. O chefe é basicamente uma referência a Street Fighter em termos de moveset, tipo o Magma Dragoon em Mega Man X4, atirando para sua direção, além de atirar. O Torchman também usa Power Gear para atirar Hadoukens e Sonic Booms com muito mais potência e menos cooldown. E agora por último chefe, Blastman. Essa fase tem um setting nunca visto antes, sendo um estúdio de cinema, com a gimmick sendo os inimigos explosivos e as dinamites, com você podendo jogar os inimigos para dinamite para abrir caminho. E também tem partes onde você passa por lasers que ativam as dinamites, com até mesmo algumas partes dando desvantagem para Speed Gear. O chefe é bem simples, com ele jogando 3 bombas para cima de você, com você tendo que desviar para depois ele usar a Power Gear para jogar bombas maiores. Uma curiosidade também é que Blastman é o primeiro personagem original de Battle Network a ganhar contraparte na série clássica, o que é algo que você não vê muitas vezes, já que a maioria dos personagens da saga Battle Network são versões alternativas de personagens vistos na saga clássica X e Legends, com essa sendo a primeira vez que o oposto acontece. Outra coisa curiosa é que o design do Blastman lembra um pouco o Axel da série X. Não sei se foi inspirado, mas é uma semelhança bacana. E esses são basicamente os 8 chefes, com todos eles sendo bem únicos graças a Double Gear. Mas eu diria que o Blockman se saiu melhor se comparando com os outros, já que ele é o único onde a boss fight inteira muda quando ele usa Power Gear, enquanto os outros voltam pro seu padrão normal, com ele na minha opinião sendo o melhor dos 8 chefes. Mas as armas secundárias, meu amigo, são uma das melhores da série inteira. E sabe o que é da hora? Cada arma é feita para facilitar a fase do chefe que é fraco contra ela, não só os mini-bosses, mas também o próprio level design. As armas secundárias também é onde a Power Gear brilha, com ela deixando as armas carregadas em troca de consumir mais munição, que é algo que só foi presente na série X. Outra coisa é que toda vez que você desbloqueia uma arma nova, o jogo te deixa testar ela antes de prosseguir, o que é algo muito bem-vindo, já que impede que você acabe jogando munição no lixo só para testar a arma, coisa que acontece com frequência nos jogos anteriores. Bem, vamos ver as armas. O Block Dropper atira blocos por cima e a sua versão carregada atira ainda mais blocos. E na fase do Acidman, ele consegue alcançar inimigos que estão em cima de você, principalmente essas seringas de ácido. Acid Barrier é o segundo melhor escudo da série clássica, só estando atrás do Dual Satellite do Mega Man 9. Sendo uma esfera de ácido que te protege de projéteis, e com a versão carregada te protegendo de inimigos menores. Na fase do Impact Man, ele é bem útil para te proteger dos inimigos que te atacam nas plataformas que movem, facilitando bastante. Pile Driver é um dash que também pode ser usado como um dash aéreo, sendo bem útil nas partes de plataforma, com a versão carregada te dando um dash ainda mais agressivo que dá mais dano, além de ajudar muito na locomoção da fase do Bounce Man. Bounce Ball atira 3 bolas que quicam ao redor da área, com a versão carregada atirando 6, e elas são bem úteis para destruir esses obstáculos na fase do Fuse Man. Scramble Thunder atira 2 bolas de eletricidade no chão que percorrem o caminho para a esquerda e para a direita, com a versão carregada atirando bolas maiores que não desaparecem nunca, sendo bem útil para destruir inimigos e obstáculos no caminho, tanto que até alguns inimigos aéreos ficam no chão quando você entra numa área. Thunderstorm é um tornado que dá dano vertical, mas a versão carregada é um Screen Nuke que mata todos os inimigos da tela, sendo a arma mais apelona do jogo e ainda congela o incêndio na fase do Torchman. Blazing Torch atira um projétil de fogo na diagonal, com a versão carregada atirando 3, sendo bem útil para destruir as dinamites na fase do Blastman. E o Chain Blast é uma mini bomba que gruda no inimigo por alguns segundos e explode, sendo a pior arma do jogo, mas ela melhora muito com a versão carregada, sendo uma bomba gigante que você pode explodir remotamente quando você quiser. Ela é bem útil na fase do Blockman,
já que ela pode destruir os obstáculos na esteira rolante, que acabei não gravando porque eu comecei com essa fase. Também tem uma feature nova, onde você pode instantaneamente alternar entre cada arma secundária com o analógico direito, possuindo uma roleta de 8 direções diferentes, sendo na minha opinião, a melhor forma de alternar entre armas, sem precisar scrollar no menu de pause ou usar os botões de ombro. Após derrotar os 8 chefes, Dr. Wily aparece na tela do laboratório do Dr. Light, com ele furioso com o próprio por estar utilizando o Double Gear System. E desafia o Mega Man para um duelo, com ele mandando as coordenadas da sua nova fortaleza e com o Mega Man, obviamente, indo atrás dele. A primeira fase do Wily tem um foco em plataforma preciso, com essas engrenagens que giram e que pode te derrubar para o precipício. Também tem as engrenagens enferrujadas, que não giram, mas caem ao você pisar nelas. E sim, os blocos que desaparecem voltam nessa fase, mas é tranquilo para esquipar. O chefe é ninguém mais, ninguém menos do que o Yellow Devil, que possui novos ataques. A Speed Gear torna o chefe bem mais fácil, deixando os ataques mais tranquilos para desviar, sendo a versão mais fácil do Yellow Devil. A segunda fase é um pouco parecida com a fase do Blockman, tendo o mesmo estilo de gimmicks, então não tem muito o que falar quanto a isso. O chefe dessa fase é o Malvern, que se protege dentro do casco, com você tendo que atirar para atrair ele para fora e assim dar um dano. A terceira fase é o famigerado Boss Rush. Então, não tem segredo aqui, você já tem todas as fraquezas dos chefes. E antes de ir para a próxima fase, uma novidade que Mega Man 11 trouxe é que pela primeira vez você pode voltar para as outras fases do Wily quando quiser, mesmo você não tendo motivo para fazer isso. A munição também voltou a ser resetada depois que você termina uma fase do castelo. E por último, temos a última fase do jogo. Ela começa com um caminho que leva às plataformas que movem da fase do Impact Man, que levam ao local onde o Wily está. Inclusive, na dificuldade mais alta tem uma Yacishi antes da boss fight, que é aquele item do Mega Man 1 que restaura toda a sua munição e HP. A Yacishi é um item que aparecia em vários jogos retrô da Capcom, principalmente os da época dos arcades, então é bem legal ver esse item em um jogo mais moderninho. Bem, vamos para o Wily. Na primeira etapa, ele atira mísseis em alta velocidade, com você podendo usar a Speed Gear para conseguir pular por cima deles e dar dano no Wily. A segunda é a boa e velha Wily Capsule, onde ele atira projéteis de forma semelhante ao que era no Mega Man 7, mas atirando engrenagens ao invés de tiros elementais. Ele também usa Speed Gear para voar pela arena em alta velocidade, sendo bem complicadinho de acertar ele, mas lembrando, você também tem essa habilidade. Após ser derrotado, Wily novamente pede por perdão, mas também demonstra orgulho por Mega Man ter derrotado ele, pois significa que ele perdeu para ele mesmo, já que Mega Man estava com o Double Gear System instalado. Mas Dr. Light aparece e decide abrir os olhos de Wily, mostrando que Mega Man na verdade é a junção da mente dos dois, sendo um robô com independência, mas ao mesmo tempo sendo extremamente poderoso e sabendo usar o seu poder com responsabilidade como um herói, com esse sendo o objetivo original que Wily tinha com o Double Gear System. Dr. Light também pede para Dr. Wily voltar a trabalhar com ele como nos velhos tempos, mas Wily recusa dizendo que as coisas só estão começando, e que essa não seria a última vez que eles veriam ele. Infelizmente não é hoje que veremos o Dr. Wily se tornando bonzinho. Wily escapa como sempre, e Alto aparece conseguindo obter algo que o Light precisava, sendo o motivo dele ter vindo para a fortaleza. Porém, a fortaleza foi programada para se autodestruir, o Mega Man mostrando o caminho para o Dr. Light com os três escapando a tempo. Depois disso temos uma sequência de créditos bem daorinha, com o Mega Man escapando com o Rush Jet, enquanto o Alto se transforma num avião para levar o Dr. Light. E depois temos um showcase de todos os inimigos e chefes do jogo, sendo algo bem bacaninha. E depois disso temos uma cena pós-créditos, onde Dr. Light instala o Double Gear System no Alto para finalizar os reparos dos 8 robôs que recuperaram. Dr. Light também revela que o motivo dele ter ido para a fortaleza foi para recuperar os componentes do Double Gear System, com ele querendo realizar o sonho de Wily e utilizar esse dispositivo para o bem da humanidade, mostrando um certo arrependimento de Light por ter barrado a pesquisa de Wily na sua juventude. E com isso, Mega Man 11 é finalizado.
Mas ainda não acabou, pois temos um bônus, o modo desafio, onde você completa vários tipos de desafios diferentes nas fases principais da campanha, dando um fator replay bem daorinha, além de ter um placar de leaderboards. Porém, um desafio bem único desse modo é o Dr. Light's Trial, que é uma sequência de desafio extra hard que você tem que concluir no menor tempo possível. E após terminar, você desbloqueia uma versão infinita desse desafio. Inclusive, Dr. Light's Trial consegue ser mais difícil do que a dificuldade mais alta da campanha. Então se achou Mega Man 11 muito fácil, dá uma chance a esse modo. Em conclusão, Mega Man 11 é um jogo excelente e um ótimo revival para a franquia, após 8 anos sem um jogo mainline, sendo na minha opinião, o melhor jogo da série clássica justamente pelo fato dessa ser a versão mais versátil do Meguinha em termos de gameplay, sendo o jogo da saga clássica que eu mais costumo voltar. Bem, faço das palavras do Romy as minhas. O que eu só quero mesmo é que o Proto Man, Base e Duo voltem de alguma forma para um próximo título. E que o Duo seja jogável. E bem, enquanto ao futuro, o que ele tem a oferecer? É o que vamos ver agora, então bora! Já aviso que essa parte é meio que um update do vídeo A Capcom se importa com Mega Man que postei lá em 2021, pois é um vídeo que está datado, mas ainda recomendo que vocês assistam. O Bru também fez um vídeo bem mais atual sobre o assunto, que inclusive eu tive mão no roteiro. Além de que durante a produção desse vídeo, o youtuber americano ShadowRockZX postou um vídeo sobre o estado atual da franquia no qual eu concordo 100% e faço as palavras dele a minha. Mas como não é todo brasileiro que entende inglês, eu vou repetir algumas coisas que ele fala. Bem, como sabemos, Mega Man está desde 2018 sem um jogo novo, tendo apenas Mega Man X-Dive em 2020 como novidade, sendo o jogo gacha para celular, e depois de ser desligado, ganhou uma versão offline em 2023 para PC, que remove todo o gacha, microtransações e o multiplayer online. Mas além disso, sem contar as coletâneas de Mega Man Zero ZX e Battle Network, não teve nada. Mas por quê? Bem, a história é mais complicada do que parece, então se preparem. Em 2019, o até então produtor Kazuhiro Tsuchiya havia dito numa entrevista com a 4Gamer que havia decidido qual seria o próximo jogo da franquia e ainda falou que planeja reviver todas as outras sagas e pediu para que esperassem até que eles possam fazer o anúncio. E não era o X-Dive, o jogo já tinha sido anunciado quando ele confirmou isso. Continuando, anos se passaram e esse jogo nunca foi anunciado. Em 2023, Kazuhiro Tsuchiya saiu da Capcom. Será que o jogo foi cancelado? Resposta: não. E eu vou explicar. Tem tudo a ver com um evento de 2020, a pandemia. Pra quem não se lembra, a pandemia basicamente afetou o desenvolvimento de vários jogos, com alguns sofrendo vários adiamentos internos, e a Capcom não fica de fora. Podemos usar a própria coletânea de Battle Network como um exemplo, já que de acordo com a própria Capcom, o jogo era para ter sido anunciado e lançado em 2021 para coincidir com os 20 anos da saga, mas foi adiado internamente por causa da pandemia e só lançou em 2023. Tá, mas como isso prova que o jogo foi adiado? Bem, por que não olhamos o calendário vazado de 2020, que não só foi confirmado como verídico pela própria Capcom, mas ainda pediu pro Protodude deletar todos os tweets sobre esses documentos. Protodude, pra quem não sabe, é um embaixador não oficial da franquia e a principal fonte de notícia da série Mega Man no mundo, com ele inclusive tendo conexões com a própria Capcom. Inclusive, tenho que agradecer ao Bru, que colocou todos os tweets deletados do Protodude no Wayback Machine, com você podendo ver eles aqui na tela. Que mais provas de que esse leak é real? Vários jogos que lançaram desde 2021 pra cá estavam nesses documentos antes de serem anunciados, e veremos um por um. Vale lembrar que não estarei mostrando os documentos no vídeo, pois é uma parada confidencial que foi vazada ilegalmente. Mas vamos lá. O primeiro jogo que vamos falar é um que estava com o codinome Guillotine, que de acordo com a descrição era um novo Ghosts 'n Goblins na Re-Engine e seria um exclusivo temporário do Switch. E um mês depois do leak, esse jogo foi anunciado com o título Ghosts 'n Goblins Resurrection, com ele batendo todas as descrições que estavam nesses documentos. Também tinha o jogo com o codinome Reiwa, que era uma coletânea com vários jogos de arcades, que acabou sendo Capcom Arcade Stadium. Resident Evil Reverse estava lá também, com ele sendo anunciado alguns meses depois e sendo lançado em 2022. Também tinha menções a ports para PC de Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2, que na época só tinham sido confirmados para o Switch, com ambos sendo anunciados pouco tempo depois. O mais bombástico na época foi The Greatest Attorney Chronicles, pois ele tinha screenshots vazadas nos documentos,
sendo o remaster de The Greatest Attorney 1 e 2, que foi sendo lançados no ocidente pela primeira vez. Também teve uma DLC para Monster Hunter Rise que estava com o codinome MHNST, que acabou se tornando o Monster Hunter Rise Sunbreak. Também tinha um jogo com o codinome Shield, um shooter online competitivo que envolvia dinossauros, originalmente previsto para 2021. Esse jogo veio a se tornar Exoprimal, e foi lançado em 2023, um adiamento de 2 anos. Resident Evil 4 Remake também estava no leak, sendo um dos poucos jogos que não sofreu nenhum adiamento interno, sendo lançado na data planejada. Dragon's Dogma 2 também estava nesses documentos, e originalmente ele estava sendo planejado para 2022, mas só foi lançado agora em 2024, sendo um adiamento de 2 anos. Nos documentos também tinha um novo Onimusha listado, estando planejado para 2023, porém no mesmo ano foi anunciado Kunitsugami Path of the Goddess, uma nova IP da Capcom com temática de samurais, e fãs teorizam que o novo Onimusha pode ter sido repaginado para se tornar esse jogo. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy estava no mesmo documentos que The Greatest Attorney Chronicles, e ele estava planejado para lançar entre 2021 e 2022, sendo um adiamento de praticamente 3 anos. E o último jogo anunciado que estava lá era o Monster Hunter Wilds, que estava com o codinome Monster Hunter 6. Ele estava planejado para 2023 e só vai ser lançado em 2025, um adiamento de 2 anos. E bem, não acaba por aqui. Recentemente, o produtor Ace Attorney confirmou que há um novo jogo da franquia em desenvolvimento usando a Re-Engine. E sabe o que tinha no leak? Ace Attorney 7, que estava planejado para 2022. E só agora que estamos começando a ouvir falar sobre o jogo de forma oficial. E agora vamos pro tópico principal. Nos documentos havia o jogo com o codinome Rockman Tyson, ou seja, um Mega Man novo, originalmente previsto para 2022 antes da pandemia começar. Ou seja, se não fosse por esse vírus, nós teríamos um jogo novinho em nossas mãos há 2 anos atrás. A descrição dizia que Rockman Tyson é o jogo com o maior orçamento da história da franquia, sendo equivalente ao de Monster Hunter Stories 2, e desenvolvido na Re-Engine. E quais são os outros jogos listados que ainda não foram anunciados? Bem, vamos falar deles rapidão. 3 jogos de Resident Evil Outrage, Apocalypse e Hunk. Outrage estava planejado para 2022 e é dito que o jogo estava planejado para ser um exclusivo temporário do Switch e desenvolvido na RE Engine. Apocalypse estaria planejado para 2023 e Hunk em 2025. De resto, temos o novo Captain Commando que estava planejado para 2024, Final Fight Remake que também estava planejado para 2024 e Power Stone Remake que também estava planejado para 2024. De DLC também tinham 4 expansões, uma para Exoprimal, 2 para Street Fighter 6 e uma para o Rockman Tyson. Com isso, sabemos que tem um novo Mega Man em desenvolvimento, mas será que a Capcom realmente não o cancelou internamente? Bem, em uma reunião de acionistas em 2023, os próprios disseram que vão expandir a franquia com novos títulos. Lembrando que isso foi uma reunião de acionistas, um dos poucos locais onde uma empresa não pode mentir. E agora, em abril de 2024, que é quando esse áudio aqui foi gravado, o Masakazu Eguchi, o diretor da série Battle Network, confirmou que a Capcom tem uma equipe específica para Mega Man, ou seja, uma equipe só para trabalhar em coletâneas e jogos novos da franquia. Para saber o que está acontecendo com Rockman Tyson, eu acho que é algo parecido com Pragmata, pois ele foi anunciado em 2020 e era para lançar em 2022, o mesmo ano que Rockman Tyson estava planejado. E como podem ver, Pragmata está sem data prevista. Mas sabe o que teve recentemente? Um survey da Capcom não só pedindo feedback sincero para a empresa, mas também fizeram 2 enquetes, uma perguntando qual franquia os fãs querem um título novo e qual eles querem remakes. E olha só, Mega Man estava nos 2, junto com franquias com jogos novos confirmados como Monster Hunter e Ace Attorney. E na aba de remakes, sabe qual era uma das opções? Final Fight, que tinha o remake listado nos documentos. É muito provável que alguns desses jogos das enquetes já estejam em desenvolvimento e só colocaram para ver como o público vai reagir, e isso é uma prática bem comum na indústria. Em termos de Mega Man na enquete, tinha um jogo completamente novo e remakes de Mega Man 1, 2 e 3. Mas lembrando, jogos levam vários anos hoje em dia para serem feitos, então se alguma coisa for concretizada aqui,
vai levar pelo menos uns 5 ou 6 anos para acontecer. E você deve estar se perguntando, mas será que a gente ainda não viu nada porque Mega Man não vende? Errado! Mega Man 11 se tornou o Mega Man mais vendido de todos com 1.800.000 unidades, superando Mega Man 2, que foi o mais vendido por 34 anos. E recentemente, a coletânea de Battle Network é o terceiro Mega Man mais vendido, e o que está vendendo mais rápido na história da franquia. Mas pera aí, Roman, 1.800.000 não é muito pouco para uma empresa AAA como a Capcom? Não, pois Mega Man é uma franquia de nicho que nunca teve vendas multimilionárias, então 1 milhão é muita coisa para a franquia. Além de que, se você não contar coletâneas, somente 5 jogos da franquia ultrapassaram 1 milhão, ou seja, dá pra contar nos dedos quantos jogos de Mega Man ultrapassaram as 1 milhão de unidades vendidas. Os jogos em ordem crescente são Mega Man 3, Mega Man X1, Mega Man Battle Network 4, Mega Man 2 e Mega Man 11. E outra, a Capcom não vê Mega Man como um fracasso, pois o CEO da Capcom disse que Mega Man está indo bem em vendas. Além de que, se a Capcom visse a franquia como um fracasso, ela não celebraria a venda dos jogos nas redes sociais. E se poucos jogos venderam tão bem, como que Mega Man é a quarta franquia mais vendida da Capcom? Por causa da quantidade de jogos. Mega Man por muito tempo, principalmente nos anos 2000, era uma franquia focada em quantidade acima de qualidade, com vários jogos sendo lançados todo ano. Para vocês terem noção, Mega Man tem quase a mesma quantidade de títulos que Resident Evil, uma franquia super mainstream. E olha a diferença nas unidades vendidas. São quase 100 milhões de unidades de diferença. É muita coisa. A real é que a maioria das franquias da Capcom são de nicho, tanto que você vê que a maior parte do público mainstream só se importa com Resident Evil e não liga pro resto. Só vocês verem os chats ao vivo dos showcases da Capcom, é só gente pedindo por Resident Evil e ainda desmerecendo os outros jogos, dizendo que ninguém liga. Isso é bem aparente no Capcom Spotlight de 2023, onde Resident Evil 4 Remake foi o último jogo mostrado. Eu até de curiosidade fui ver um react da conferência da Capcom na Tokyo Game Show de 2022 por um youtuber grande, no qual eu não vou mencionar para vocês não atacarem ele. Eu escolhi essa transmissão justamente porque Resident Evil foi uma das primeiras franquias mostradas. E sabe o que esse cara fez quando terminou a parte de Resident Evil? Ele parou de ver a transmissão da Capcom e focou em analisar os trailers de Resident Evil que mostraram. É isso que o público mainstream pensa da Capcom. Eles só ligam para Resident Evil, sendo o motivo principal de ser a única franquia da Capcom a ter lançamentos anuais, porque a demanda é muito mais alta. E até vai uma take polêmica aqui. Monster Hunter e Street Fighter não são milcados como o povo diz. Antes de Street Fighter 6, o último jogo da franquia era o Street Fighter V em 2016. 7 anos de diferença. O último Monster Hunter, sem contar DLC, foi o Stories 2 em 2021. E o Wilds só lança em 2025. 4 anos de diferença. E sabe por que essas duas franquias não ganham lançamentos anuais? Porque os fãs de ambos aproveitam o máximo que o jogo atual tem a oferecer. Além de que esses jogos sempre recebem updates da própria Capcom, o que tira a necessidade de lançar jogo novo todo ano. Mas não se enganem, eu não tô aqui pra babar ovo da Capcom, pois agora é hora de criticá-la. Porque lançar Resident Evil novo todo ano vai prejudicar muito a franquia com o passar do tempo, pois vai gerar uma saturação e o povo vai ficar cansado. E foi justamente isso que aconteceu com o Mega Man nos anos 2000, como eu falei no começo do vídeo. Também acho que a Capcom podia ser mais transparente com seus fãs, pois se eles não tiveram problemas com Tsushia falando que estavam fazendo um novo jogo, não haveria problemas em fazer um tweet dizendo: tá tudo bem, a gente tá cozinhando algo, por favor sejam pacientes. Só isso já resolveria muito do pessimismo da fanbase. E não se preocupem, a saída do Tsushia não vai impactar a franquia de forma negativa. Sabe por quê? Porque não só Mega Man está indo bem em vendas hoje em dia, mas a franquia ainda está com 2 diretores, Koji Oda, que dirigiu o 11, e Masakazu Eguchi, que dirigiu toda a série Battle Network, incluindo a recém-lançada coletânea. E foi o Oda que deu a ideia de fazer um Mega Man novo, então ainda tem pessoas determinadas a trabalhar no Meguinha.
Inclusive, recentemente no mês de janeiro, a Kotobukiya fez uma live mostrando seus próximos kits de Mega Man, e fez um teaser para um personagem inédito na franquia com essa silhueta. E olha só pelos olhos você consegue ver que o art style não se encaixa com nada visto na franquia até agora. Bem sus, né? E lembrando que ocorreu o mesmo com Mega Man 11, onde o redesign da Roll foi revelado como Nendoroid. Bem, o negócio é esperar até termos mais informações sobre isso, já que a especulação tem um limite quando se trata de ser realista. Bem, eu aposto que está relacionado com algo da saga X. Muitos dizem que parece muito com o Copy X ou até mesmo com os traços da saga Star Force. Mas olhando pro X ou pro Zero, principalmente na região da orelha, bate demais com os designs deles de certa forma. Aposto que eles ainda vão trazer algo novo sobre a saga X no futuro. O que só é necessário e obrigatório é possuir uma comunicação melhor com os fãs. Porque é bem agoniante ver essa falta de transparência que a Capcom faz com a gente. Então, vamos se comunicar melhor, vai? Mas bem, com isso nós chegamos ao fim da retrospectiva de Mega Man clássico. E olha, que jornada! Eu devo muito a essa franquia, já que ela ajudou o meu canal a dar uma crescida. E é graças a ela que conheci uma galera da hora na comunidade, como Bru, o iMega, Laranjo, Kawan e o Kebs. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Mas agora, está na hora de dar um tempo em Mega Man nesse canal. Eu vou fazer review das outras sagas no futuro, mas agora está na hora de variar um pouco o conteúdo. No mais é isso. Agradeço muito por me acompanharem nessa jornada e vejo vocês na próxima review. Valeu, falou e fui!